Está no ar o Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas, entrando na sua casa, sempre trazendo um debate muito bom. Hoje você vai ficar antenado com a gente. Nós vamos falar sobre o assunto quentíssimo do momento, sobre o crente, a Bíblia e o preconceito. Com as mudanças de valores, de leis no nosso país, principalmente aqui no Brasil, alguns pontos e valores da Bíblia estão se tornando, ou pessoas enxergam esses pontos e valores da Bíblia como preconceito, como um modo de racismo até às vezes. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre várias coisas que a Bíblia tem, desde que foi escrita, na verdade, que Deus colocou ali como uma lei divina, que hoje, com a mudança de valores, ela está se tornando talvez antiquada. Será que a Bíblia está se tornando antiquada? Tem que ter mudanças em doutrinas, em valores da Bíblia? O que você acha? Nós vamos abordar, gente, vários fatores. Você, claro, deve estar pensando na questão da homofobia, do homossexualismo. Isso é apenas um dos pontos. Existem outros pontos também de debate aí que pessoas acham que a Bíblia é preconceituosa ou não é, ou pelo menos quem interpreta a Bíblia, ou nós que somos evangélicos, tomamos uma verdade bíblica e passamos isso como um preconceito. Por exemplo, julgo desigual, só nós que vamos para o céu, o resto vai tudo para o inferno. É verdade tudo isso? Nós vamos debater e você é o nosso convidado também para participar, assistindo e voltando também aqui com a gente, participando pelo Twitter, pelo Facebook, SMS ou ligando para cá, deixando a sua participação. Para falar sobre isso, eu recebo ele, que é pastor, escritor e conferencista internacional, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo. Pastor Anderson Bravo, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, obrigado aos participantes. Liga aí para umas 10 pessoas que hoje o bicho vai pegar. Eu estava falando aqui no começo, muitas pessoas tomam hoje a Bíblia, vão além, falam que não é só preconceito, é racismo. Existe o preconceito, existe o pré-conceito e existe a discriminação, né, que são coisas distintas. E nós vamos abordar isso aí. Tem coisa boa para falar aí, rapaz. Tem coisa boa. O negócio vai ser bom. Eu acho que vai ser parte 1, parte 2 e parte 3. Eu acho que isso aqui é a primeira parte de fato. Acho que cada ponto que eu levantei aqui vai dar um programa inteiro. Também recebo aqui ele, que é bispo da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, bispo Ronald Ribeiro. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral, bispo. Obrigado, André. Muito bom estar aqui outra vez. Com certeza hoje nós vamos ter assuntos importantes para ser debatido. Esperamos que Deus mais uma vez esteja conosco, nos orientando para que o melhor chegue lá na outra ponta. Bispo, você acha que a Bíblia, enfim, com essa mudança louca de valores, se tornou antiquada, ou a galera está muito rapidinha no mundo, os valores são muito rápidos, estão muito na frente? Não, a Bíblia não se torna antiquada nunca. Ela é imutável, ela é formidável. É apenas os homens que realmente muitas vezes interpretam de forma errada e traz coisas que a Bíblia não diz, não ensina, que a Bíblia é a palavra de Deus e de forma nenhuma trará preconceitos. Tá certo. E a gente continua também, finalizando as apresentações, recebo ele, que é pastor da comunidade presbiteriana Libertas em Copacabana, pastor Armando Bravo. Pastor Armando, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Um privilégio estar aqui mais uma vez com você, participando desse programa. E, como já foi dito aqui hoje, nós temos muito assunto importante para as nossas vidas, para aprendermos juntos, discutirmos aqui, e se Deus assim nos ajudar, também aos nossos ouvintes, que sejam abençoados, edificados, e todos possamos crescer. E você que está assistindo pode participar aqui com a gente também. A gente tem uma enquete especial. Olha a pergunta: hoje em dia, os valores de hoje, as leis de hoje que estão sendo debatidas, a Bíblia é considerada preconceituosa? Muitas pessoas aí estão dizendo que querem acabar com a Bíblia, não pode entrar nas escolas porque são valores preconceituosos, que denigre, enfim, uma minoria. O que você acha? Vote sim ou não pelo Twitter, pelo Facebook, pelo SMS ou ligando para cá. Hoje em dia, a Bíblia é considerada preconceituosa? E eu vou levantar alguns pontos aqui e já começar só falando uma coisa interessante da Bíblia. A Bíblia é um livro, claro, inspirado, iluminado por Deus, que foi escrito por mais de 40 autores. 40 autores. Em épocas diferentes, em lugares diferentes. Se eu não me engano, são 3 ou 4 continentes diferentes. Circunstâncias culturais diferentes. E na sua essência, os livros se complementam. Por isso, a palavra Bíblia é conjunto de livros. Ela torna-se sagrada por essa essência. Você pode ter uma Bíblia de matemática, uma Bíblia de física, mas sempre vai entrar em confusão, em crise.
A Bíblia, na sua essência, o maior potencial da Bíblia é saber que momentos históricos, 700 anos depois, 750 anos depois, se cumpre em uma profecia de algo que aparentemente não tinha como acontecer. Você vê Isaías profetizando, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz: um filho nos nasceu. Ele já estabelece que nasceu. Mas nasceu aonde? Que dia? Vai nascer 750 anos depois. Aí você começa a perceber a essência da palavra. Eu, respondendo a pergunta de imediato, a Bíblia não é preconceituosa, pelo contrário. A Bíblia tem as histórias de agregar as pessoas mais diferentes. Você tem na genealogia de Jesus uma prostituta. Você tem na história da essência da Bíblia gente que por nós seria eliminada. Você pega a história do rei Manassés, que fritou os próprios filhos na frigideira, num tacho, e quando se arrepende, Deus o abraça. Então Deus não é um Deus preconceituoso. O único problema da humanidade é que a humanidade sempre quer se satisfazer. E quando aquilo confronta a sua satisfação pessoal, ele estabelece para isso aí é preconceito. Eu estou sendo rejeitado. Mas enquanto, eu sempre gosto de dizer isso, tem gente que gosta de pegar partes da Bíblia. Até essas pessoas aí que estão dizendo que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia é preconceituosa, usou um versículo de Jesus para fazer a marcha deles. Amai-vos uns aos outros. Ou seja, para aquilo que lhe apraz, para aquilo que lhe quer bem, a Bíblia é maravilhosa. Mas para aquilo que confronta, né, para aquilo que estabelece um limite, aí é preconceituosa. É mais ou menos os meus filhos. Enquanto eu carrego eles no colo, eu sou o papai querido. A hora que eu falo não, eu já não sou um pai tão bom assim. Na verdade, no debate eu vou ser um pouquinho o chato da história, porque eu vou levantar os pontos, acho de mais polêmica, e perguntar, não que eu você vai ser seja só hoje, a favor, né? Chato, não, né? Sempre, né? Porque, enfim, não que eu seja, eu falo, olha, vou ser chato e tudo mais. Mas uma coisa que o pessoal levantou e acho interessante é justamente em cima disso. A Bíblia foi escrita por reis, por escravos, por fazendeiros, por coletores de impostos, por políticos, por pescadores. Dentro disso o pessoal levanta. Não pode pelo menos um desses caras ter uma cabeça quadrada e não entender bem. Vamos dizer, quando é um rei, ele entende bem da sociedade, de reinar para todos. Agora, quando você fala de talvez um fazendeiro, um pescador, o cara é fechado, o cara diz que aquilo é errado. Nesse andar de pessoas diferentes escrevendo, pode em algum momento ele botar alguma coisa pessoal dele e ali tem um preconceito já embutido sobre o que ele aprendeu, o que ele viveu? Não pode não, porque o relato da Bíblia diz que a Bíblia é por inspiração divina. Então essas pessoas, elas foram inspiradas para colocar o que tem ali. E uma coisa que eu digo sempre sobre a Bíblia, que eu acho um fato importantíssimo na Bíblia, é que se você for escrever um livro sobre você, ou vamos mais facilmente, escrever um currículo para entregar numa empresa, você só coloca o que é bom sobre você naquele currículo ou no livro. E não registra aquelas coisas que aconteceram contigo, que são coisas erradas, né? Você fez algo errado e você não registra no seu currículo. Mas a Bíblia, ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, que até mesmo os homens de Deus que erraram, que cometeram coisas erradas, estão lá registrados os erros. Quando você olha para Davi, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, e vê os pecados que ele cometeu, a gente se assusta. Meu Deus, se esse é um homem segundo o coração de Deus, então dá para a gente ser também um pouquinho segundo o coração, porque o que ele cometeu ali foi coisas muito graves, mas aí aparece a essência, a importância da palavra de Deus, que ela não esconde, Deus não esconde nada, tudo que tem que aparecer, aparece ali. E ao contrário, a Bíblia não é preconceituosa quanto as pessoas, ao contrário, se as pessoas procurassem exatamente ler a Bíblia, esses preconceitos não existiriam, seria o contrário. E hoje a gente começou até o debate falando hoje em dia que os valores estão muito à frente, que as leis são muito diferentes, mas de fato, acho que até historicamente na própria Bíblia existem fatos da história, e a gente em livros e tudo mais, que a Bíblia naquele tempo, há 100 anos atrás, ou há 200, há 300, há 500, era tida como preconceituosa também. Pastor, não é nada de hoje, dos valores de hoje em dia não, né? Por ela ser um livro que talvez levanta os valores e é isso aqui, é absoluto, não muda. Ela, na verdade, não é só hoje que ela está sendo tida como preconceituosa, discriminativa, né? Eu creio, André, que a gente precisa perceber que a Bíblia é
retrata a vida como ela é. Poderíamos aqui parafrasear Nelson Rodrigues, né? Então, como foi dito aqui, ela não esconde as verdades dos seus autores, dos seus personagens, daqueles que viveram aqueles fatos. E dentro das respectivas culturas havia situações que precisavam ser confrontadas, onde Deus queria o tempo todo mostrar que Ele tinha o controle, tem o controle da história até hoje. Então não se trata de preconceito, mas sim de Deus se revelando através da Bíblia também aos seus destinatários, né? Aos destinatários aos quais os livros eram escritos. Então não é uma questão de preconceito, é uma questão de revelação de um propósito maior de Deus, que Deus tinha um projeto para a humanidade, tem um projeto ainda, que ainda estamos dentro dele, vivendo dentro dele, e nos nossos dias da mesma forma. Agora, poderíamos citar aqui como exemplo clássico contra essa ideia de que a Bíblia é preconceituosa, a própria atitude de Jesus com a mulher que é pega em adultério. Jesus impede que aquela mulher seja apedrejada, ou seja, a Bíblia é contra qualquer tipo de violência nesse aspecto, né? Mas ao mesmo tempo Jesus vai e orienta ela, olha, não peca mais, não continua nesse caminho, há um caminho certo para todos, para você também, em amor Jesus ensina ela e nos ensina o tempo todo. Então isso é que a Bíblia tenta mostrar, não há preconceito ali, há amor, há uma dedicação. Então o tempo todo a Bíblia, dentro do contexto de cada época, é Deus se revelando seu amor e o projeto para a humanidade. É interessante o que o pastor está falando, até porque quando aqueles homens levaram aquela mulher, eles cometeram um equívoco da lei. Porque no contexto da lei tinha que levar o homem e a mulher. E só levaram a mulher. É a comprovação de que a Bíblia é um livro de justiça. O que nós temos que entender é o seguinte: para nós que cremos na palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Então fé é uma coisa que você realmente não pode obrigar ninguém a estabelecer. Então você acredita ou não acredita. Mas a partir do momento que você passa a acreditar, você estabelece como prática, como estilo de vida. E para esse estilo de vida, você se comporta de acordo com o que aquele livro diz. A nossa sociedade, de uma forma geral, ela sempre bateu de frente no que tange a paternidade de Deus. A nossa sociedade, e isso vale para qualquer época, em qualquer momento da história, ela sempre viveu em crise com a paternidade. Então, meu Deus, quando um carro bate, é usado. Meu Deus, meu Jesus, quando o assaltante está assaltado, é usado. Mas o meu Deus de mandar na minha vida, o Salvador, o Senhor, que tem como controlar o meu viver e dizer assim, isso aqui é errado, isso aqui vai te levar para o mal, né? Eu não quero, porque nós temos uma tendência à anarquia, nós temos uma tendência à rebeldia. E ao longo da história, não é privilégio nosso entender que hoje, esse momento que a história, e vamos falar um pouquinho de Brasil em particular, esse momento onde tantas coisas se aprovam, nada mais é que a corrupção de forma generalizada. É a inversão de valores. E a Bíblia, ela já fala disso há muitos anos. Se a gente usar o exemplo da questão homossexual, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, isso é 64 a 67 depois de Cristo. Paulo está escrevendo uma carta numa linha de pensamento de homossexualismo que talvez nós não tínhamos igual hoje nós temos, o que é uma coisa hoje mais revelada, mais manifesta, né, o famoso sair do armário, mas já existia. E aí Paulo em 64 depois de Cristo fala de um assunto que parece que só agora que tem. É a comprovação de que a Bíblia é atual. Então não é uma questão preconceituosa. A Bíblia sempre foi um livro que estabeleceu princípios abençoadores. A Bíblia sempre estabeleceu princípios de mudança de vida. Só que eu aprendi uma coisa, André. Você está recém-casado e talvez você ainda não fez isso ainda. Mas de repente você vai comprar uma mansão em breve, eu profetizo na sua vida. E aí você vai fazer uma mudança. Nessa mudança, quando você fizer essa mudança, vai quebrar um prato. Vai quebrar um vidro, e aí tu vai ficar chateado. Só que daqui a pouco você vai estar vivendo nessa nova casa, e vai ser tão bom estar lá, que você nem vai lembrar daquele prato que quebrou, daquele vidro que quebrou. Mudanças no primeiro momento causa constrangimento, causa confronto, você não gosta. Mas depois que você desfruta, você, amigo, que de repente olha para a Bíblia e vê como um livro que te confronta, que te ofende. Eu uma vez ouvi um camarada falar isso para mim. Pastor, tem um versículo da Bíblia que eu detesto. Eu falei, qual é? João capítulo 15, versículo 5. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu disse, por que você não gosta desse versículo? Porque eu sou refém, eu me tornei refém. Eu disse, não, você não se torna refém.
Você se torna alguém condicionado a um Deus que vai operar milagre na tua vida. Mas ele achava que ele podia fazer qualquer coisa, que ele andava com 2 pistolas na cintura, que ele era o cara. Mas quando ele descobriu que sem Jesus ele não fazia nada, aí ele ficou refém. Mas não é um refém do ruim, é a coisa boa da vida. Então a mudança vai quebrar o copo, vai quebrar o prato, mas vai te levar para um lugar melhor. A gente vai para um rápido break aqui. No próximo a gente já fala o seguinte: a questão da imagem do evangélico, do crente, vamos dizer, como o pessoal fala, do crente, é uma imagem de preconceituoso. E se a gente está falando que a Bíblia não é preconceituosa e as pessoas dizem que os crentes são, existe então um ruído aí entre o que está escrito na mensagem e o que é passado para as pessoas. E a gente vai abordar também fatos aí específicos em cima dessa questão do preconceito ou da discriminação. A pergunta que a gente faz na nossa enquete é: hoje em dia a Bíblia é considerada preconceituosa? Olha lá, 49% das pessoas dizem sim, 51% das pessoas dizem não. Tá pau a pau, a gente vai continuar falando aqui. Vamos ver se muda um pouquinho essa nossa parcial. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente está de volta. Se lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Eu estou entrando na casa de alguém sem pedir licença? A cara de bonzinho, mas o coração sujinho! Pra ver Deus na sua vida, limpe agora o coração. Limpe esse coração, irmã! Não perca tempo, minha gente! Barbe Bíblia! Barbe Bíblia! Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, abordando o tema o crente, a Bíblia e o preconceito. Existem alguns valores colocados na Bíblia, expressos na Bíblia, que hoje em dia são considerados discriminação ou preconceito. Vote essa nossa enquete. Você acha que a Bíblia hoje em dia é considerada preconceituosa? Vote sim ou não. No final desse bloco a gente vai dar a parcial. Antes da gente entrar em alguns temas também específicos, eu acho uma coisa também interessante. Crente sempre foi taxado como um pouco preconceituoso na história, isso é verdade. Como às vezes tinha discriminação e tudo mais. Mas uma pergunta que eu faço até para quem não é crente, e assim, de lei o pessoal fala, sim, que a pergunta é a seguinte, fala, quem sofre mais preconceito? O crente ou quem não é crente? Assim, o preconceito é maior das pessoas com o crente ou do crente com as pessoas? Todo mundo fala, realmente, nós temos muito preconceito com os crentes. Nós sofremos muitos preconceitos. Você acha que essa visão, hoje em dia também, a gente mudou um pouquinho do que está na Bíblia e tomou aquilo como defesa e discrimina algumas pessoas como um método de defesa de tanto ouvir aquele ditado crente, de não sei o que quente, e não sei o que, não pode isso, não pode aquilo. E a gente também sofre aquilo, pega alguns valores da Bíblia, então eu vou para o céu e tu vai para o inferno, eu sou salvo e tu é mundano, e a gente toma aquilo como uma verdade e usa isso como escudo para atacar, às vezes nem como escudo, como espada, para atacar as pessoas como um modo também de discriminação. Vocês acham que nós crentes hoje em dia fazemos isso? Em alguns momentos eu penso que sim.
erroneamente, né? Porque, como já falamos aqui, a Bíblia nos ensina o tempo todo que nós devemos amar as pessoas. Podemos não concordar com algumas práticas, isso é diferente, mas devemos amar todas as pessoas. Eu penso que há alguns anos atrás, ou décadas atrás, isso era mais gritante, né? Onde algumas igrejas eram verdadeiros guetos, e isso é ruim. Não só para o crente, não só para a igreja, mas para qualquer linha de pensamento, para qualquer grupo que queira manifestar a sua opinião. Então, a igreja se fechou durante muito tempo, ainda em muitas delas são muito fechadas. Por sofrer preconceito. Por sofrer preconceito e por pregar também algum tipo de preconceito, numa deturpação do que a Bíblia dizia. Então, virou-se verdadeiros guetos. E por isso gera preconceito. Agora, por exemplo, quando a gente vê movimentos hoje que têm na sua origem algumas igrejas, movimentos envolvidos com direitos humanos, movimentos preocupados com a sociedade em geral, com gente que está morrendo, com verdadeiros campos de concentração, por exemplo, que são os nossos presídios e delegacias aqui, onde tem 80 pessoas numa cela que deveria ter 10. Isso é um preconceito, né? Mas existem hoje igrejas, gente preocupada com isso. Então, a igreja está para fora, voltando um pouco mais para fora. Alguns movimentos dentro de algumas igrejas. Então, isso significa o seguinte, que é o evangelho entrando na sociedade, tentando influenciar a sociedade com seus valores, né? Tentando quebrar esses preconceitos. Ao passo que antigamente não, era para dentro. Para as paredes da igreja. E isso gerou muito preconceito, sim. Você acha também isso? A gente está mudando a Bíblia, ela está passando de ser escudo para ser uma espada? Em vez de defender a gente está atacando com ela? Na verdade, eu não considero tanto assim, não, porque essa questão, existe crentes e crentes, né? Essa questão desses crentes que tem esse problema com um ou com o outro, ele não é um seguidor verdadeiramente de Jesus Cristo, porque o seguidor não vai fazer essas situações. Durante muito tempo, e como disse o pastor, as igrejas ficaram fechadas em si por causa exatamente da perseguição, do preconceito contra a igreja. Ela se obrigava a se fechar. Até hoje, mesmo hoje, nós estamos já com bastante liberdade, até por uma questão de quantidade, né? Porque se respeita a quantidade. Então, somos tantos por cento, não sei o quê. Então, mas mesmo assim a gente... Deixamos de ser minoria um pouco, talvez, mas né? mesmo assim a gente ainda vê, por exemplo, a interferência do governo de forma séria aí, privilegiando outras religiões e não aquelas quando devia ser um Estado laico, mas não, ele privilegia, ele manda fazer obras de igreja A, B, C e as outras não. A gente continua sofrendo essa situação. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, você que está nos assistindo aí, que é verdadeiro, não, você não vai ter essa atitude, porque o meu Senhor, o teu Senhor, não ensinou isso e não ensina isso. Então, quando alguém pratica esse tipo de coisa, pode ter certeza de que ele não é um crente verdadeiro, porque o crente verdadeiro, o seguidor de Jesus, não aprendeu esse tipo de coisa. Vamos, a partir disso, então, abordar um primeiro fato específico. Pastor Anderson bravo, num momento de bravura sua, e com raiva ou pregando, você já se utilizou da questão de eu vou para o céu e tu vai para o inferno? Não. Que eu sou crente? Não. Que isso pode ser considerado, talvez, um dos preconceitos que talvez a maioria dos crentes tem, de não saber abordar uma pessoa. Pelo contrário, eu sou crente, vou para o céu, você vai para o inferno. Não, na verdade, pelo contrário, o sentimento que dá de tristeza, né? Quando você tem consciência de que você vai para um lugar e você sabe para onde é que a outra pessoa vai, você tem a tristeza, você não tem a alegria. Se tiver alegria, está errado. Você não transforma isso num sentimento de louvor, mas na verdade de compaixão, de querer ver o bem. Eu entendo o seguinte: primeiro, nós temos que pensar até que ponto nós estamos entendendo a palavra de Deus, né? Eu dei aula domingo para os adolescentes e eu falei assim, aqui no Brasil não tem muito essa cultura não, mas nos Estados Unidos o presidente, para assumir o seu papel como presidente, ele coloca a mão sobre a Bíblia. O juramento. Por que se faz isso? Porque se entende que no contexto geral esse livro é diferente. As leis americanas, na sua essência, tem várias coisas extraídas da Bíblia. Porque ao longo da história se percebeu que não é um livro qualquer. Eu estou usando uma linguagem bem simples para você entender aqui. Todos que trabalham aqui na Rede Boas Novas recebem salários. Uns mais, outros menos. Mas para se receber um salário,
é necessário cumprir algumas coisas. Concorda comigo? Não é simplesmente chegar aqui e receber o salário. Então nós pensamos a respeito de Deus, ou a respeito da palavra de Deus, até enquanto só tem um salário, e não nas responsabilidades. A coisa mais interessante da palavra de Deus é o poder que ela tem. Aí eu vou parafrasear você de uma linha diferente. Quando você fala assim, a Bíblia é uma espada, ela é uma espada. Ela diz que ela é uma espada. Só que ela não é uma espada que fere. Ela é uma espada que faz as devidas separações. E nessas suas separações, e coisa boa é você falar com conhecimento de causa. Eu aceitei Jesus aos 19 anos de idade, dentro de casa, lendo Bíblia. Eu zombava de Deus, eu ria de Deus. Quando alguém me falava, pregava o evangelho para mim, e eu só posso falar aqui em rede nacional, eu falei muitos e muitos palavrões a respeito de Deus. Eu zombei da ação divinal do Espírito Santo e Maria. Falava coisas que nem fora do álcool eu consigo repetir. E eu zombava da pessoa de Deus. Até que um dia eu resolvi ler esse livro dentro da minha casa sozinho. Já tinha lido muita coisa. Já tinha lido filosofia de muita gente. Já tinha pesquisado sobre muitas e muitas coisas. E esse livro, sozinho, executou um poder que nenhum outro livro executou. Então, esse livro hoje, quando me confronta, quando ele fala assim, Anderson, você está errado, eu sou literalmente compreendedor do que ele representa, porque primeiro ele fez as devidas divisões. Ele me agregou. Esse livro me agregou. Esse livro não me separou. Esse livro não disse para mim que eu sou preto, que eu sou negro, que eu sou afrodescendente. Esse livro me chamou de filho de Deus. Esse livro não disse, você é criado sem pai e por isso você tem uma probabilidade de ser um marginal. Não. Esse livro falou assim, se você me reconhece como Senhor e Salvador, eu tenho vida e vida em abundância para você. Então, da mesma forma, eu vou parafrasear de novo o que eu falei dos meus filhos. Eu amo meus filhos, mas tem dia que eu os corrijo. Tem dia que eu os coloco de castigo. Eu deixei de ser pai? Não, eu continuo sendo pai, mas eu faço por bem. Não tem nada de preconceito nisso. Não tem nada de preconceito. Pelo amor de Deus, tem que meu ser. filho fala assim, eu tenho um filho de 12 anos que está na fase de namoradinha já, aquele tal. Pai, eu vou sair. Vou sair para onde, rapaz? Não, vou sair com meus amigos. Você não vai sair. Aí começa a chorar. Eu falo, é melhor você chorar aqui agora do que depois você me fazer chorar. Então ele foi reprimido naquele momento. Mas você não gosta dos meus amigos? Eu gosto dos seus amigos. Mas não é a hora de você sair, você tem 12 anos de idade. Então esse livro faz isso com a gente. Ele vai abençoar, vai dar o salário, vai abrir porta, mas ele vai dizer assim, isso aqui é errado. E é nessa parte que a gente não gosta. A gente chama que é preconceito, que é E aí existe o preconceito de alguém que não conhece o poder deste livro e já estabelece, não gosto. Essa pessoa, isso aqui eu não quero. Mas ele não tem o contexto, ele não tem toda a história. Vou te dar aqui um exemplo, que eu falei aqui em off. Por que Deus não aceitava sacerdote deficiente? Aí alguém poderia dizer, isso é preconceito. Deus rejeitava o sacerdote se fosse coxo, se fosse cego, tivesse a mão mirrada. Porque no contexto do sacerdócio tem toda uma excelência de execução. E nessa excelência de execução, você tem que estar pronto para tudo e para qualquer coisa. E o nome já diz, o deficiente, ele não pode, mas ele não foi excluído. Você hoje, quando abre porta para um deficiente numa empresa, né, vagas para deficiente, eles ocupam grandes cargos, mas não são todos os cargos. Foi então um preconceito? Foi então uma separação? Agora, o que nós temos que entender, André, isso aqui eu termino a minha fala agora aqui, o povo de Deus, ele tem conhecimento da verdade. E quando você tem conhecimento de uma verdade, você fala essa verdade, vou usar a linguagem carioca aqui, você vende uma imagem de marrento. Porque você fala uma coisa que as pessoas não esperavam que você falasse. Então o Romário chega na televisão e fala assim, eu ainda não conheço um atacante que jogasse futebol igual eu jogava. Aí, o cara é marrento, o cara é metido. Mas o cara entrava em campo, o cara fazia, meu irmão. E aí? O cara tem conhecimento daquilo que ele fala. Aí passa uma ideia pro outro de que ele é metido. Então o povo de Deus que conhece a Bíblia, que tem intimidade com Deus, ele fala com uma certeza tão grande. Aí você é metido, tem um rei na barriga, quer parecer melhor do que os outros. Não é não, filho. Ele tem convicção. Quando alguém fala para mim assim, existem 3 coisas que não se discute: futebol, religião e política. Eu disse, você só não discute aquilo que você não entende. Quando você entende, você discute.
Se alguém conversar algum assunto que eu não entendo, eu vou ficar quietinho. Eu vou calar minha boca e vou parecer que nem tô ali. Agora, se eu entendo do assunto, meu irmão, eu vou falar. Então, não tem esse negócio de religião não se discute. Se discute. Você tem conhecimento? Você tem experiência? Porque a Bíblia não é só teoria, né, pastores? Ela é experiência. E aí eu compartilho. Eu compartilho o que está na letra e compartilho o que aconteceu na minha vida. E aí, meu irmão, só experimentar. A gente vai para o rápido break. No próximo bloco a gente ainda vai pegar uma corana com isso. A questão também, muita gente está levantando aqui na internet sobre o julgo desigual, que a Bíblia fala julgo desigual. Quem está sobre... Essa é boa. Quem está, vamos dizer, dentro da igreja, ter relacionamento, namoro ou casar, com quem está fora da igreja. Isso é discriminação, é preconceito. E muita gente fala isso mesmo. É preconceito, é discriminação. E eu achei bem colocado pelo pastor Anderson Bravo a questão lá do sacerdote, sumo sacerdote, que hoje, se a gente trazer para a lei, por exemplo, se você vai se alistar para entrar no exército, tem tatuagem, está fora. Aí. Tem algum problema, está fora. É preconceito? É preconceito? Não, porque existe uma questão de excelência. Daquela instituição estabelecida. A mesma coisa, não há preconceito. Para poder exercer aquele cargo 100%, né? Não pode... não que eu... Enfim, isso aí vai embora também. Eu não vou falar não que o outro não possa, mas é uma discussão para a gente trazer para cá também. A gente fala de leis que são feitas, mas existem leis estabelecidas hoje que ninguém... não tem problema. Agora só porque é Bíblia, já falando que isso aqui é errado, aquilo é errado, porque é religião, é preconceito. Vamos falar no próximo bloco sobre o julgo desigual. A pergunta para você é: a Bíblia hoje em dia é considerada preconceituosa? 22% das pessoas dizem sim, 78% das pessoas dizem não. E a pergunta que eu estou falando, gente, só para esclarecer é o seguinte: a Bíblia, não estou falando se você acha o crente ou o evangélico, estou falando o livro Bíblia. E aí você tem que conhecer dele para poder responder. Você acha preconceito? 22% sim, 78% não. Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Não sai daí. Ministério de Louvor Boas Novas. CD Perante o Teu Altar. Louvores que vão marcar a sua vida. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. Você quer participar do Baba Bíblia? Então, vamos lá, você pode mandar um vídeo fofucho de crianças ou animaizinhos, uma foto sua ou uma mensagem para nós, para o nosso e-mail, babebi@boasnovas.tv. Essa menina aí, olha, ela até parece com a Vitória do Babé Bíblia. Mas é a Vitória do Babé Bíblia? Acorda, Valda! Sei não. Fiquem ligadinhos de segunda a sexta aqui na Boas Novas, de 11 da manhã ao meio-dia. Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Babé Bíblia! Aleluia! Terceiro bloco do Antenados na Geral. O assunto está ficando quente. Fique antenado aqui, participe com a gente. Estamos abordando a Bíblia, o crente e o preconceito. Vários valores que a Bíblia traz, que hoje em dia são tidos como preconceito, às vezes porque nós que interpretamos elas e vivemos a Bíblia, não sabemos passar o que está escrito lá. E um desses assuntos que eu acho interessante quando você vai falar com quem não é crente, ele sempre olha meio torto, é a questão do julgo desigual, na qual a Bíblia fala que não é bom que quem esteja sobre o senhorio, o poderio de Deus, quem é crente, esteja na igreja, tenha algum tipo de relacionamento de namoro ou case com quem não é da igreja. Olhando do modo civil, por fora, até eu que sou evangélico, sou crente, olhando por si só, talvez outra religião, por exemplo, se viesse alguém que fosse
budista, vamos ver pelo outro lado. Não sou budista, você não posso casar com você. Eu ia falar, só porque tu budista está se achando? André, falaria isso. Eu falaria isso. Não estou mentindo, não. Eu entendo a questão que Deus coloca de julgo desigual por entender a palavra dele e ter essa revelação. Mas olhando de olho nu, é preconceituoso? É complicado? Veja, André, não é questão de preconceito, não. A gente, numa vida pastoral, a gente cita sempre essa questão, porque a Bíblia, quando fala alguma coisa, ela parece que ela já sabe ou sabia os problemas que aconteceriam caso essa coisa acontecesse. Não é? Então, esse julgo desigual, quando a gente aconselha e fala, ele não é nem tão somente quanto a religião, mas quanto até posição social. Existem muitas dificuldades porque o casal, aquele rapaz, aquela moça, vai ter que saber, vai ter que aprender a conviver com situações que, de repente, ele não está preparado. E aí a nossa experiência vê que muitos casais têm problema, por exemplo, quando é questão financeira, um tem e outro não tem. Quando é questão cultural, um sabe e outro não sabe. Fatalmente, se esse casal, se esse rapaz, essa moça não souber conviver com isso, eles têm problemas dentro de casa. Não é? Aquela questão, a esposa tem faculdade, tudo, e o esposo só fez o primário. Toda essa questão aí, ela acontece assim, acontecem problemas. Na verdade, a Bíblia trata a prevenção. Exato, a prevenção. Ela quer prevenir Exatamente. você de passar por alguma situação constrangedora lá na frente. Exatamente. Mas o texto diz que deve permanecer, se casar, se acontecer, que não se separe. Exatamente. Ou seja, então, não há uma proibição. Exatamente isso aí. Há uma prevenção. Há uma recomendação. Exatamente, uma recomendação, uma prevenção, porque acontece, e se for para a questão religiosa, então, é que você vai ver a situação de um tem uma religião, outro tem outra religião, e aí o que acontece? Na hora de ir, um vai para uma igreja, o outro vai para outra, e essa coisa... de auxílios, vai para qual igreja, da briga. Na verdade, acaba trazendo problemas. Então, é essa situação, mas como disse o pastor, é na questão da prevenção. Olha, isso vai dar problema, isso vai trazer situação, e muito dificilmente esses casais começando conseguem conviver bem com essa situação. A gente viu um exemplo lá em Ruth, lindo, quando aquela mulher que não era o mesmo Deus, não era a mesma religião, mas tinha casado, acaba dizendo assim, não, eu já entendi, e agora o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. André, usando uma linguagem bem sociológica, nós somos gregaristas. Então nós temos uma tendência muito, muito grande a sermos influenciados pelo outro. Isso é fato. Né? Se eu usar 2 exemplos aqui simples hoje a garotada está cortando o cabelo igual do Neymar. Né? Antes era igual do Ronaldinho na Copa de 2002. Esse é o poder que o ser humano tem sobre o outro de influência, que é muito grande. E a sua influência, pastor, todo mundo estava raspando tudinho, né? Não, eu não tenho esse poder, não. Eu, graças a Deus, não tenho esse poder, não. Eu não quero. O que eu digo é o seguinte, a palavra, e aí eu não estou usando nem a Bíblia. Quando a gente se envolve com algum tipo de pessoa, se a gente não o influenciá-lo, ele pode nos influenciar. E aí a grande questão é, qual é o tipo de influência que essa pessoa está estabelecendo? O que é o jugo desigual? O que é o jugo? O jugo é uma canga, uma carga. O jugo mais pesado, ele sofre mais pressão sobre o mais leve. O jugo que tem uma quantidade maior, ele vai exercer mais poder sobre o menor. Então, o jugo desigual nada mais é o seguinte, e aí eu falei agora há pouco isso aqui antes desse bloco. Se eu não tenho consciência e essência naquilo que me transformou, eu vou ser influenciado. E vou ser influenciável. Porque, e aí você usou o exemplo, né, de uma religião, e o pastor usou um exemplo de questão de relacionamentos no seu todo. Eu penso o seguinte, qualquer pessoa que tenha mais conhecimento do que eu em algum assunto, ela tem de muito mais condição de me envolver do que eu envolvê-la. E aí eu lhe pergunto, usando a questão cristã da história, agora eu vou usar a Bíblia. Paulo disse em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Que costumes são esses? Uma vida inteira. Você conhece
Nós conhecemos histórias de jovens que se envolveram em péssimas amizades e enveredaram para o caminho das drogas. Foram influenciáveis, foram envolvidos. Eram más pessoas? Não. Mas o poder gregarista os envolveu. O poder de associação os envolveu. Então Deus, numa prevenção, não se una ao jugo desigual. Deus não está nem pensando se um vai para uma igreja e tu vai para outra. Porque ainda que vá, pelo menos não foi para uma igreja. Deus está pensando numa situação de você perder a tua fé, de você perder a consciência de quem você representa, do que você é. E chega a um ponto, e nós sabemos, e aí o pastor usou uma frase inteligente, numa vida pastoral, a gente sabe que no dia a dia, quem é mais fraco é vencido. E os conflitos se aumentam, porque um quer ir para uma direção, o outro quer ir para outra. Exatamente. Isso vai valer na criação de filhos, né? Se usarmos uma questão socioeconômica aqui e falarmos de empresa, você estabelece um jugo desigual numa empresa onde um pensa uma coisa, outro pensa outra, vai ruir a empresa, vai ter problema na empresa. Se você falar de jugo desigual, é a mesma coisa você botar no Rally Dakar, um piloto e o copiloto. Aí o piloto tá ali, e o piloto fala assim, pega pra lá, ele vai na dele. E aí entra num buraco. Fala, pô, cara, tu me levou pro buraco. Não, mas você tem que confiar em mim. Ou seja, esse jugo desigual pode te levar pro buraco. Pode levar pro... Então Deus, numa prevenção, estabelece pela sua palavra o jugo desigual. Não é em nenhum momento preconceito. Eu acho que o engraçado do preconceito é que Deus já sabe quem é a pessoa, quem vai... Então, não é preconceito, é conceito. Deus sabe o conceito de todas as pessoas. Ele é a única pessoa que talvez possa até falar isso, né? Mais uma vez a Bíblia aparece mostrando que ela não está aparecendo para trazer problema, mas pelo menos para trazer soluções, porque essa é uma das situações que principalmente nós pastores do gabinete temos muito lá. Situação, meu casamento está ruindo, está acontecendo problema no meu lar, isso, aquilo. Pastor, e você vai eu vou pensar, olha como é que a Bíblia é atual. Vamos olhar para o cenário político do nosso país. Pronto. Vamos parar de falar de Bíblia aqui, vamos falar de política aqui. O que mais acontece no nosso país depois de uma eleição? Acabou a eleição, o que começa a acontecer? O candidato que era daquele partido já começa a mudar de partido. Por quê? Porque ele começa a estabelecer o seu real pensamento depois de eleito. E o partido, por sua vez, manifesta a sua real intenção com ele depois que ele foi eleito. Ó, eu quero isso, a partir de você. Aí ele entra em crise e conflito. Isso é o quê? Jugo desigual. Você conhece, e nós conhecemos políticos que estão em partidos há não sei quantos anos, são fundadores e não saíram. Por quê? Porque eles pensam a mesma coisa. Quando chega um tempo de caminhada que há um conflito de pensamentos, se muda. Isso é a vida. A Bíblia, ela é um livro atual e não é um livro preconceituoso, porque isso é o viver. Isso é a vida. Num time de futebol, se você tem lá várias estrelas, você pode ter o melhor time, mas se eles estão em conflitos, se eles não pensam num todo, aquele time vai perder. Porque os pensamentos são diferentes. Isso é jugo desigual. Pensamentos diferentes. Então, a Bíblia é tão atual que em qualquer área da vida que você parar para olhar agora aqui, você vai perceber que o jugo desigual, se você tiver no seu convívio, você vai ter problemas. Eu acho que é interessante, André, e aos nossos telespectadores também perceberem que a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é direito civil e entre o que é, por exemplo, aquilo que a Bíblia orienta, né? Então, direito civil é algo para todos, igual para todos, para crente, não crente, para qualquer segmento da sociedade. E a gente respeitar os direitos dos outros e vice-versa, não significa que a gente está pactuando com aquilo que a Bíblia orienta como certo ou errado. Então, todos precisam ser respeitados, e os crentes também, os cristãos também, os evangélicos, mas isso não significa dizer que nós estamos concordando com aquilo que está sendo defendido, aquela bandeira ou não. Por isso que a questão do direito civil, daquilo que a sociedade estabelece como leis, é uma coisa que precisa ser respeitado. Outra coisa é o que a Bíblia orienta. São coisas distintas, e é preciso que os crentes façam essa distinção para não se misturar as estações, e isso está gerando confusão. Tá, a gente vai para um rápido break, quando a gente voltar, eu quero que vai ser o último bloco já, tá voando o programa, eu vou querer abordar um pouco disso. Qual é o limite que a gente tem entre um pensamento, um valor e preconceito? Né? É o meu pensamento, e eu quero trazer para o último bloco a questão do homossexualismo, da homofobia, que é uma coisa que a Bíblia está escrita na Bíblia há anos e anos e anos e anos e está lá. Porque aquilo
do dia para noite passa a ser um preconceito ou um racismo. Alguns falam que é racismo, que é uma coisa perigosíssima de falar, que ser contra ou pensar contra o homossexualismo é racismo. Raça não tem nada. Tá, essa que eu isso quero. Aí é forte, a gente vai voltar racismo. isso Vamos no lá. próximo bloco. Então... A pergunta que a gente faz é a seguinte: hoje em dia a Bíblia é considerada preconceituosa? 19% das pessoas dizem sim, 81% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Se não está no mundo das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Nós estamos com muitas novidades, não é, Josias? Ah, sim. Quando? Novidades? Muitas novidades novas. Vai estar muito divertido. Já sabe quem é? BaBeBíblia! Vamos aprender com a tia Violeta! Sim! Ter conhecimento ser muito importante para todos nós. Sei não. Mas é sempre bom aprender, né não? Então, fica na boa. BaBeBíblia! Jesus, último logo da Antenados da Geral, debate foi aqui, saiu ao vivo tudo aqui, pode participar, responder a nossa enquete. Hoje em dia a Bíblia é considerada preconceituosa, vote que é a última chance no final desse bloco de dar o resultado final. Eu falei assim, no último, eu queria saber, e a gente pode até falar de leis, estatutos e regimentos e constituição, a partir de qual o limite, a partir de que momento um valor ou um pensamento ele é tido como um pensamento aceitável para algo preconceituoso, racista e ilegal. Que a gente já teve muitas mudanças dessa na história. Antes, negros não podiam estudar mesmo nos colégios que os brancos, e cada um tinha... Era um pensamento aquilo, que alguém diferenciou e falou, não, o nosso pensamento é esse. A partir de uma lei, de um tempo, aquilo era ilegal e o cara vai para a cadeia se ele pensar diferente. A Bíblia está aqui, eu já falei, há séculos e milhares de anos, falando que o homossexualismo, a prática homossexual, o homossexualismo e a prática homossexual são coisas erradas. Pecado, é abominável. Não estou falando a pessoa, mas essa prática. Assim como o matar. Quem mata, aquela prática de matar... Porque a prática em si só, ela ofende o Criador. É dizer que Deus cometeu um equívoco. Então Deus se equivocou a fazer macho e fêmea. Deus errou ali. Isso é uma ofensa ao Criador. Entende isso? E por isso a gente precisa fazer essa abordagem que está sendo colocada, porque quando Deus cria, segundo a Bíblia nos ensina, há uma ordem. A ordem da criação como um todo. Todas as coisas criadas. Dentro da ordem da criação foram criados homem e mulher. Ou seja, a partir da criação do homem e da mulher, a sociedade, a partir daquele momento, Deus queria desenvolver, construir toda a sociedade e todas as outras coisas, homem e mulher. Então, por isso que lá na frente, em Levítico, logo,
a Bíblia já fala que não deveria ter uma relação diferente dessa de homem com mulher. Observe, sempre que surge esse assunto no rádio, televisão, onde a pessoa já começa falando assim, eu não tenho nada contra os homossexuais. Parece que já estão até com medo de falar alguma coisa sobre esse assunto que virou um tabu. E aí a gente tem que começar assim, não tem nada contra vocês, como se tivesse um medo de alguma coisa. Realmente não é ter nada contra, nem a Bíblia tem nada contra a pessoa, tem contra a prática. A prática é pecaminosa, a prática Deus tem contra essa prática e é isso que nós falamos, é isso que nós usamos aquele direito de expressão falado lá no STF, que foi tão bom agora, que eles disseram, não, direito de expressão, liberdade está na Constituição, está lá, nossos direitos e garantias individuais, então nós estamos nos expressando aqui também e dizendo que não somos, não com esse medo, não sou contra você, não, nós não somos contra ninguém, nem o negro, nem o branco, nem o amarelo, não somos contra nada, nós somos contra as práticas, o comportamento das pessoas tem um detalhe, nessa meu pastor, área aí, só prática e comportamento. Incluir homossexualismo Entra nisso. ao contexto de racismo me ofende. Não, exatamente. Eu me sinto ofendido. Eu nunca me senti ofendido quando alguém me chamou de preto, porque eu sou preto mesmo. Eu me olho no espelho todo dia e vejo que eu sou preto. Eu sou radicalmente contra o Dia da Consciência Negra. Eu não preciso de um dia para ter consciência que eu sou preto. Todo dia eu tenho essa consciência. Verdade. Eu não preciso de um dia. Mas eu sou negro, eu não escolhi ser negro. Foi um presente de Deus na minha vida. Foi um presente. Isso. Ser negro para mim é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus me deu. O homossexual escolheu ser homossexual. Então não está correlacionado. Exato. É importante frisar e pensar o seguinte: toda lei relacionada ao conceito humano, para ela ser aprovada, ela é feita por um conjunto de pesquisas até científicas. No tempo em que o negro andava numa calçada e o branco numa outra, se entendia que era uma raça errada e ruim. Para se chegar ao padrão de quebra do racismo, que ainda existe, e eu abro um precedente para Boas Novas e para o Antenados fazer um tema sobre racismo dentro da igreja, que isso é muito bacana, foram feitas pesquisas para se chegar à conclusão de que todo mundo vem do mesmo DNA, do mesmo genoma humano. Então hoje, quando você quebra o conceito da de raça não existe, amaldiçoada, não existe. Eu tenho fígados igual você tem, eu tenho coração igual você tem. Exatamente. Entendeu? Mas não existe comprovação científica sobre o homossexualismo, que eles estão tentando achar. Não vão achar. Não vão achar, porque o Criador não errou. Então, quando e eu estou tendo a oportunidade em rede nacional de falar isso, que eu sempre tive vontade de falar isso, quando eu vejo alguém, nós vamos inserir na PL 122 o mesmo pensamento do racismo, isso me ofende. Exatamente. Ofende ao negro. Ser negro é um presente de Deus. Mas a ser homossexual ofende a Deus. Vamos ser honestos. Ser negro é presente. Deus me deu um presente. Sou lindo, sou um negro bonito. Sou bonitão, aleluia. Não, aí já a gente não concorda, não. Mãe, minha esposa, aí é posso expressar meu livre pensamento. É outro debate. Entendeu? Agora, eu fui escolhido por Deus para ser negro. Deus não escolheu alguém para ser homossexual. Esse homossexual, ele sabe que ele é que decidiu, assim como o pedófilo escolheu ser pedófilo. Ele pode dizer que é uma liberdade, ele tem liberdade da opção sexual dele. Assim como o bandido que assassina escolheu ser assassino. Aí eu lhe pergunto, até que ponto nós vamos permitir que se faça essa confusão na cabeça das pessoas? Exatamente. Racismo, mas a intenção é racismo e homossexualidade não são. Mas, pastor, não são. A intenção é essa. Não é uma raça. A intenção é essa. Não é uma raça. Mas a intenção é essa, se colocar dessa forma para se ganhar, de repente, aqueles que sabem o que é racismo, para ganhar a favor dessa minoria. Eu faço um desafio. A intenção aqui. é exatamente essa. Eu faço um desafio, que o desafio está lançado. Se vocês pensam que ser homossexual é uma raça, cria um país só de homossexual. E vai todo mundo para aquele país. E vamos ver quanto tempo vai durar aquela nação. Eu queria só colocar uma coisa, Até André. porque a gente vai precisar ver o conceito de família. Daqui a pouco... Quanto tempo vai durar? Eu queria colocar Onde o seguinte, está a família? Voltando ao conceito para tentar responder a sua colocação, essas situações que a gente vive hoje, o caso do homossexualismo, fazem parte da desordem, né? É só para completar o raciocínio anterior. Então, Deus estabelece uma ordem.
Uma ordem no sentido de as coisas estavam ordenadas, corretas, para que a sociedade se formasse, a vida se formasse. Homem e mulher deveriam construir a vida e a sociedade. Então, depois há o rompimento com Deus e aí a desordem está criada. Então, isso tudo está sendo discutido, a questão da homossexualidade, pedofilia, preconceito faz parte da desordem, né? Então, isso é importante ficar claro para que há um princípio lá atrás que precisa ser resgatado, que está na Bíblia, onde Deus tinha um planejamento para todas as coisas. E fazendo uma observação aqui sobre o que o irmão falou, muito bem colocado, uma grande revista aqui do nosso país publicou há um tempo atrás uma pesquisa que está sendo feita, mas parece que abortaram o assunto, né? Não voltou mais, mas os cientistas estão estudando a nossa formação ainda quando embriões. Então essa questão da nossa sexualidade é uma questão hormonal. Então tem lá o X e o Y. Na quarta semana... cromossomo. Na quarta semana há uma descarga hormonal que vai para o cérebro e vai para os órgãos genitais. Então se você for XY, se você for homem, você vai ter lá a descarga hormonal, onde o seu cérebro vai ser formado como um homem e os seus órgãos também. Há estudos que indicam que pode haver um problema nesse momento. Veja, eu não estou afirmando, tá bem? Estudos estão sendo desenvolvidos, pesquisas nessa direção, pegando o gancho que ele falou, que pode haver problemas ali, uma má formação, que pode ser corrigido segundo os próprios cientistas. Veja, não estou falando de Bíblia, não estou falando de religião, estou falando de ciência. Os cientistas estão dizendo que isso pode acontecer, e em acontecendo, há possibilidade de correção com hormônios. E o que acontece é que às vezes a criança cresce, os pais não querem ver que há ali algum problema, não, isso é uma fase vai passar e aí já foi. Então, eu não estou defendendo esse argumento, tá certo? Que nasceu assim. Se nasceu assim, é possível ser corrigido. Eu acho bacana que os especialistas na área ainda usam uns exemplos assim, que isso que é bom bacana. Mas você vê lá, o boi, lá tá lá o boi, né? O boi tá lá e de repente o boi resolve se envolver com outro boi. Primeiro, boi é boi, não é ser humano. Boi é boi, cachorro é cachorro, não é ser humano. E ponto 2, que é muito simples. O animal age no instinto. Animal não escolhe, é instinto. Ele vai no instinto. Ele vivencia o que está acontecendo naquele momento ali. Então são argumentos vazios, são argumentos sem lógica. E aí eu ouvi alguém na internet dizer assim, a Bíblia é um livro ultrapassado. Não é não, filho. Ultrapassado é aquele que não quer entender o amor de Deus. E no amor de Deus, nesse amor de Deus, vem confronto. Nesse amor de Deus, vem algumas correções. Nesse amor de Deus, vem nãos. Mas nós temos que aprender a entender esse amor, que é lindo e maravilhoso, e vale a pena ser. Tá certo. A gente chegou ao final, a gente conseguiu arranhar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos marcar outros programas falando sobre a Bíblia, o crente e o preconceito. Quero agradecer a presença de todos os pastores, pastor Anderson Bravo. Obrigado. Eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram Twitter agora aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal de Fortaleza, Ceará, e o pessoal aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Um abraço para minha família. E muito bom estar aqui, André. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando a todos aqueles que estão nos assistindo. E vamos em frente, porque a Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Armando, obrigado também pela sua presença aqui na Antenados. Obrigado, André. Obrigado a Boas Novas. E um abraço a todos. E vamos tirar os preconceitos, né? Vamos ler a Bíblia e tirar todo tipo de preconceito. Certo. Resultado final da enquete. Hoje em dia a Bíblia é considerada preconceituosa. 21% das pessoas acham que sim. E 79% das pessoas acham que não. Quero agradecer a sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.